Há uma frase um pouco batida, mas de que eu gosto muito, que diz o seguinte: não há uma segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão. E a primeira impressão sobre um guião, sobre um roteiro, é causada pela sua capa. Se quiser saber o que deve incluir nela e o que não deve incluir para causar essa boa primeira impressão, fique comigo. Olá, eu sou o João Nunes, um storyteller que adora contar histórias e ajudar outras pessoas e marcas a contar as histórias delas. Todos os guiões começam com uma folha de rosto, uma capa, onde são apresentadas as informações essenciais sobre a obra. Ao olhar para essa capa, o leitor do guião, por exemplo, um produtor, um realizador ou um ator, formula imediatamente um julgamento sobre o profissionalismo do autor do guião. Então, convém que a capa esteja corretamente preenchida e corretamente formatada de acordo com o que são as convenções em uso neste momento. A maioria dos aplicativos de escrita de guião, como o Final Draft, o Scrivener ou o Island, tratam automaticamente o formato da página de rosto, mas não garantem a correção do seu conteúdo. Por isso, neste vídeo, vou abordar especialmente este segundo aspecto, o conteúdo, que deve incluir os elementos obrigatórios. Numa folha de rosto de um guião, de um roteiro, devem entrar obrigatoriamente 3 informações: o título da obra, os créditos do autor e os seus contactos. Se tiver estes 3 elementos, tem tudo o que precisa e é apenas isso que eu recomendo incluir. Opcionalmente, pode acrescentar outras informações como a data, o número de versão e algum tipo de registro legal, se houver. Mas a minha recomendação, volto a insistir, é que nos devemos limitar aos 3 elementos obrigatórios. Tudo o resto vai apenas distrair do essencial. Mais importante ainda, na capa não deve entrar mais nenhum tipo de informação além das que indiquei. Não devem entrar listas de personagens ou de locais, índices de cenas, epígrafes, dedicatórias, seja o que for. Esses elementos, se entrarem no guião, o que é desde logo duvidoso, nunca, mas mesmo nunca, devem ser colocados na folha de rosto. O mesmo se passa com imagens. Pode ser tentador incluir uma fotografia ou uma ilustração na capa, mas isto também deve ser evitado, ou pelo menos muito bem ponderado. Se você já for um autor consagrado, claro que pode fazer isso, porque ninguém vai duvidar do seu profissionalismo. Mas se ainda é um desconhecido, se está a começar neste mundo, é melhor não arriscar. Nesse caso, se quiser usar uma imagem especial e significativa, deve reservá-la para os outros documentos de apoio ao seu projeto. Por exemplo, a Bíblia de uma série de TV ou uma nota de intenções de um filme. Mas repito, nunca na capa do guião. Vejamos então em detalhe os 3 elementos obrigatórios, começando pelo título. O título, ou seja, o nome da sua obra, só é difícil porque escolher um título definitivo para qualquer obra é sempre difícil. É muito frequente que durante toda a escrita de um guião tenhamos um título provisório, enquanto vamos ocupando os tempos livres a fazer listas de nomes possíveis. No meu livro Como Escrever um Argumento de Cinema, tenho um pequeno capítulo sobre a escolha dos títulos. Mas, fora isso, se já escolheu o título do seu guião, então basta escrevê-lo no local certo, com a formatação adequada e já está. Os créditos, que entram a seguir ao título, podem ser um pouco mais complicados. Há vários tipos de créditos, dos autores do guião, de outros tipos de colaboradores e dos autores de obras que possam estar na origem do guião. Vamos focar-nos no caso mais simples, que é também o mais frequente, se está a escrever um guião por sua própria iniciativa, um spec, ou seja, o caso em que você é o único autor da obra, se ela é um original seu. Neste caso, utilize uma destas 2 opções para indicar a sua autoria, ou escrito por, seguido pelo seu nome, ou simplesmente de ou por, também seguidos pelo seu nome. Ainda neste caso, se o roteiro for original, mas você tiver escrito em parceria com outros guionistas, então, a seguir ao título deve entrar o nome de todos os autores, separados pelo chamado E comercial, que indica que a escrita foi feita em parceria, em equipa, ao mesmo tempo. Se o guião não for original seu, ou seja, se estiver a escrever a partir de uma obra já existente, como um conto, ou um romance, ou uma reportagem, por exemplo, ou se estiver a trabalhar a partir de um guião ou de um tratamento escrito por outros autores, então, em vez de indicar escrito por, deve simplesmente referir guião de, ou no Brasil, roteiro de, seguido pelo seu nome.
Nestes casos em que o guião é adaptado de uma obra prévia, é também norma incluir os créditos dos autores dessa obra anterior. Por exemplo, se está a trabalhar com base numa outra versão do guião de outros autores, do qual vai aproveitar partes substanciais, deve incluir o nome dos autores dessa versão anterior, separados dos seus créditos por uma linha com apenas um I, que indica que a escrita foi feita em momentos diferentes. Ou seja, o E comercial usa-se quando os autores trabalharam juntos e o E simples, o I, usa-se quando os autores trabalharam separadamente. Se está a trabalhar com base noutro tipo de obra, o tal romance ou conto, deve indicá-lo a seguir aos seus créditos de autor do guião. Isso pode assumir várias formas, como por exemplo, baseado em, ou a partir de, ou inspirado em, ou alguma variação destas palavras, seguido pelo nome da obra original e dos seus autores. Esta questão dos créditos pode ser simples se a obra for apenas sua, ou pode ser muito complicada se envolver outros coautores. Por isso, é fundamental discutir isto e acertar tudo muito bem ainda na fase do contrato, quando está a negociar as condições com o produtor e com outros coautores. Finalmente, não podemos esquecer os contactos. Esta secção de contactos é indispensável. Não serve para nada atrair a atenção de um produtor ou de um realizador pela qualidade do seu guião, da sua escrita, e depois esses potenciais interessados não saberem como o contactar. Por isso, no fundo da página, encostado à esquerda ou à direita, devemos indicar um e-mail, mas podemos também colocar um número de telefone ou outra forma de contacto. Se tivermos um agente, o que é raro, pelo menos em Portugal, podemos incluir o seu nome e contactos junto ou em vez dos nossos. Não me vou alongar sobre a formatação destes elementos porque o vídeo já está um pouco longo e, como referi antes, os programas de escrita do roteiro tratam disso automaticamente e, de forma geral, muito bem. Só quero destacar uma coisa importante. A fonte a usar, o tipo de letra, deverá ser sempre a Courrier ou uma variação da Courrier, por exemplo, a Courrier Prime ou a Courrier New, e sempre em corpo doce. É isso que vai tornar o seu guião familiar nessa primeira impressão ao produtor ou realizador que o for ler pela primeira vez. Quaisquer variações a esta norma, por exemplo, no título, devem ser bem ponderadas e sempre com muito bom senso. Vai encontrar na net, com certeza, alguns guiões que fogem um pouco a estas recomendações. Mas isso foi uma escolha e um risco dos seus autores. Se seguir as minhas dicas, pelo menos tenha a certeza de que a primeira impressão será boa. O resto vai depender apenas da qualidade da sua história e da sua escrita. Se gostou deste vídeo, por favor, curta e partilhe. E se ainda não subscreveu o canal, sugiro que o faça e marque as notificações para não perder os próximos vídeos. Até à próxima e boas escritas!